Então, Neemias, capítulo 4, versículo de 1 ao 3. Quem achou, diz achei. Amém. Então, vamos ler. Diz assim, então, a Sagrada Escritura. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Amém. Então essa história que aconteceu, do que o livro de Neemias relata, ela aconteceu na volta do cativeiro da Babilônia. Aconteceu que Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e ele levou cativo os judeus, uma grande maioria dos judeus. E quando ele fez essa invasão, ele destruiu o templo, profanou o templo, destruiu, ficou em ruínas o templo, derrubou as muralhas, né, os muros que protegiam a cidade, porque nos tempos antigos, e lá em Israel, as cidades não eram como as nossas aqui. Na verdade, elas eram menores e eram todas sempre cercadas por muro, para proteger, porque tinha muitos ataques, muitas invasões de inimigos, então os muros serviam para proteger. Então, quando Nabucodonosor invadiu, ele entra, destrói o templo, destrói os muros e leva cativo os judeus para a Babilônia. E essa ida para a Babilônia, ela acontece em 3 etapas, porque teve uma profecia que o profeta Jeremias diz, em Jeremias 29:10, ele diz: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Então, essa ida para a Babilônia, ela teve 3 etapas, 3 vezes Nabucodonosor tentou invadir Jerusalém, e aí cada vez que ele invadia, ele destruía alguma coisa, levava uma quantidade do povo. Então aconteceu a primeira em 606 a.C., a segunda em 596 a.C., sabe que a contagem antes de Cristo ela é ao contrária da nossa, né? Nós estamos 2024 anos depois de Cristo, então nós vamos progredindo. Atrás, antes de Cristo, ela vai regredindo. Então, e aí a última invasão foi 586 a.C., e aí ele levou o resto todo dos judeus. Alguns ficaram ali em Jerusalém, quando ele leva Daniel e seus amigos, né, ele levou lá para viver no palácio. E a profecia de Jeremias, como era Deus falando, ela precisava se cumprir, ipsis liter. Ela precisava se cumprir exatamente como Deus havia falado. E ela acontece exatamente como Deus havia falado. E ela também, o retorno também desse povo que está cativo na Babilônia, quando retorna para Jerusalém, também retorna em 3 etapas. E quando eles voltam, a primeira vez que esse povo retorna para a Babilônia é em 516, exatamente 70 anos, de quando eles são levados. E essa primeira leva, essa primeira etapa desse povo que é levado, que volta para Jerusalém, e isso acontece no reinado do rei Dário, que se tornou um amigo de Daniel. Daniel passa por Nabucodonosor, passa por Beltesazar e passa por Dário. Porém, Dário, ele é um medo-persa, e a política dos medo-persas era diferente da política dos babilônicos, porque os medo-persas, eles invadem a Babilônia e tomam conta da Babilônia. E a Babilônia tinha como política escravizar
os povos que eles invadiam. Então eles buscavam esses povos e traziam para viver na Babilônia. E os medo-persas não tinham essa política. Então, quando eles chegam na Babilônia, por um plano de Deus, porque 70 anos precisavam se cumprir, então Deus fez todo esse plano acontecer, os medo-persas invadem a Babilônia, e como a cultura deles não é escravizar, eles mandam de volta os povos para suas terras, exatamente 70 anos depois. Então, quando isso acontece, a primeira leva, ela é feita por um homem chamado Zorobabel. E Zorobabel, quando vai para Jerusalém, a primeira coisa que ele vai fazer, o primeiro plano, que quando vai esse povo junto com ele, é reconstruir o templo. O templo está em ruínas, o templo está destruído, então Zorobabel é o primeiro que vai reconstruir o templo. Então eles reconstroem o templo, eles de novo levantam a casa de Deus. E na Babilônia, pela primeira vez, surgem as sinagogas, porque lá não tinha templo, então lá surgem as sinagogas, onde o judeu vai cultuar, mas agora eles voltam para Jerusalém. E Zorobabel reconstrói o templo para que eles possam cultuar a Deus no templo. Essa é a primeira leva. A segunda leva vai com Esdras. Por quê? Porque o povo, quando reconstruiu o templo, imagina, tem 70 anos que eles estão cativos numa outra terra, que não é a deles. Tem 70 anos que eles estão ouvindo de outros deuses, tem 70 anos que eles estão imersos numa outra cultura, tem 70 anos que eles estão imersos em coisas diferentes, numa vida diferente que eles viviam em Jerusalém, e muitas pessoas nasceram e morreram nesses 70 anos, então agora essas pessoas que nasceram, elas não conheciam a vida em Israel antes de ser levada cativa. Então eles não conheciam a adoração a Deus, eles não sabiam como adorar. Então quando constrói o templo, e agora o que vamos fazer com esse templo? Aí Esdras, que é um escriba, um homem da lei, que conhece a lei, que conhece as escrituras, ele vai para Jerusalém para ensinar o povo a cultuar a Deus. E aí ele volta novamente a pregar a palavra, a pregar as escrituras, e o povo agora então começa a entender e vai praticar a sua fé no templo. E a terceira leva é Neemias, que agora é Neemias, o primeiro vai construir o templo, o segundo vai ensinar o povo a adorar a Deus, e o terceiro agora vai proteger o templo, vai proteger o ambiente de adoração, vai proteger agora esse povo. E é isso que acontece nesse capítulo que nós estamos vendo, no capítulo 4 de Neemias. E eu dei o nome dessa mensagem de Protegendo Nossas Prioridades. Por que eu dei esse nome? Porque nesse texto, nesse capítulo, vão ser eleitos algumas prioridades do povo de Deus. Aquilo que é prioridade para o povo de Deus, aquilo que é prioridade para os judeus, e consequentemente é prioridade para nós. Amém? Então a primeira coisa que nós vamos ver, que a gente viu aqui agora nos versículos 1 e 2, deixa só eu ligar o ar aqui para ventilar, apenas uma ventilação, que nós estamos fechados aqui com todo mundo. Então só para circular o ar aqui. Pode ligar, amém? Amém. Então, nós vemos aqui no versículo 1 e 2 que vai dizer o seguinte: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, ele vai zombar, então, desse povo que está ali reconstruindo. E já vamos continuar. Aí. Primeira coisa, então, que a gente vai aprender com esse texto principal, prioridade do povo de Deus é com o templo e com a adoração. A principal prioridade desse povo é com o templo e com a adoração. O que acontece? Quando eles voltam para Jerusalém, qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Qual é o primeiro ato que eles vão tomar? Reconstruir o templo. A primeira coisa
o principal para eles, a principal prioridade, o que está em primeiro lugar para eles, não é um carro novo, não é a casa nova, não é passear, não é ter dinheiro, não é ter sucesso. A primeira prioridade para eles é o templo. Por quê? Porque a prioridade do povo de Deus é com o templo e com a adoração. Nós vamos ver dois pontos importantes nesse tópico que eu salientei. Que o templo e a adoração a Deus está em primeiro lugar no coração e na vida de um verdadeiro servo de Deus. O templo e a adoração a Deus está em primeiro lugar na vida de um verdadeiro servo de Deus. A primeira preocupação do povo ao voltar da Babilônia não foi o sucesso financeiro, não foi ficar rico, não foi as plantações, não foi arrumar o melhor emprego agora na volta à cidade, na volta ao normal, na volta às suas atividades. Não foi a construção das melhores casas. Não, agora vamos voltar para casa, estamos voltando para a nossa terra. Ah, não, mas agora na Babilônia a gente morava num casebre. Agora lá na nossa terra eu vou construir uma casa maravilhosa para morar. Não, não foi essa a preocupação. Não foi. Não foi com quem deveria se casar. Agora eu vou voltar para lá, vou arrumar uma mulher maravilhosa, um homem maravilhoso, e eu vou casar. Agora eu estou saindo da Babilônia, eu estou saindo do cativeiro, agora eu vou arrumar um bom partido lá na minha terra. Ah, que bom que eu estou indo agora livre, que bom que eu estou voltando para a minha terra. Não, não foi essa a preocupação. A maior preocupação deles foi adorar ao Senhor no santo lugar. Porque a primeira coisa que foi feita foi reconstruir o templo. Por quê? Porque eles queriam muito adorar a Deus. E isso é tão enraizado na vida do judeu até hoje, que no ano 70, depois de Cristo, quando houve a destruição do templo, a invasão mais uma vez a Jerusalém, e aí a última vez que foi destruído o templo, que até hoje não surgiu um novo templo, nessa última vez que destrói o templo, existe um grupo de judeus que mora no Monte Massada, que o Monte Massada ele está no nível do mar, e o Mar Morto está à beira do Monte Massada, 400 metros abaixo do nível do mar. Então ele tem 400 metros de altura. E eles estão morando lá em cima, onde foi uma das casas maravilhosas do rei Herodes. Mas eles foram morar lá e se esconderam lá, porque lá os romanos não poderiam pegar eles. E aí eles ficam lá apavorados, porque os romanos estão tentando subir, estão tentando de tudo que é jeito, e os romanos conseguem subir. E eles estão vendo que os romanos estão chegando perto, que eles estão colocando terra para poder chegar até lá em cima. E com seus carros, com as suas catapultas, com os carros de fogo. Então os judeus que estão ali estão apavorados. E aí eles se reúnem em família e dizem: a nossa cidade foi destruída, o templo do Senhor foi destruído, não nos resta mais nada. Então cada um agora vai para sua casa, mata a sua família e se mata, que nós não vamos nos entregar aos romanos. Porque se eles destruíram o nosso templo, o templo de Deus, para nós não resta mais nada. Tamanho o valor que eles dão à adoração, tamanho o valor que eles dão a Deus. Aqui não está em pauta se foi certo ou errado o que eles fizeram. Aqui está em pauta o tamanho do valor e da adoração que eles têm. Do tamanho do valor que eles têm a Deus, a preocupação com Deus. Eles querem destruir o templo de Deus. Não resta mais nada para nós. Porque a maior preocupação de um servo de Deus é com a adoração a Deus. E aonde adorar a Deus? Ter um lugar para adorar a Deus. É a prioridade de um verdadeiro servo de Deus. Era a prioridade dos judeus da época da Babilônia. E era a prioridade dos judeus do ano 70. E deve ser a prioridade da igreja hoje. A nossa principal prioridade, que nós devemos proteger, é o santo lugar e a adoração a Deus. Aí eu pergunto, quais são as nossas prioridades hoje? O que tem ocupado a nossa cabeça?
O que tem ocupado os nossos pensamentos? O que tem ocupado a nossa mente? Estamos constantemente ocupados com as coisas de Deus? Não precisa me responder, mas pense. Como estamos preocupados em como servir melhor a Deus? Passamos a semana pensando, como que eu posso servir melhor a Deus? Passamos a semana preocupados com as coisas de Deus? Passamos a semana preocupados em como vir ao culto, cultuar a Deus? Como fazer melhor? Como adorar melhor? Como cantar melhor? Essa é a nossa preocupação, é isso que está no nosso coração. Temos nos preocupado primeiramente com a casa de Deus, o santo lugar para adorá-lo? Ou essa é a última preocupação do nosso coração? Ou eu só vou pensar nisso 6 horas da tarde, quando eu começo a me ajeitar para vir para o culto? Mateus 6:21, Jesus dizendo, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O tesouro para esse povo estava no templo. O tesouro para esse povo estava na adoração. O tesouro para esse povo estava em Deus. Deus era o tesouro deles. Deus é o nosso tesouro. Deus é o nosso principal tesouro. A adoração é o nosso principal tesouro. A casa de Deus é o nosso principal tesouro. As escrituras é o nosso principal tesouro. O que é o nosso principal tesouro? Porque o que for o seu principal tesouro, ali vai estar o seu coração. Se o seu principal tesouro é seu emprego, você vai passar o dia, a semana, a noite pensando no seu trabalho. Se o seu principal tesouro é o seu filho, a sua filha, você vai perder o sono pensando neles. Se o seu principal tesouro é seu marido, ou sua esposa, ou o seu pretendente, a sua pretendente, você vai passar os dias pensando nele, porque o seu coração está nisso. Gastamos tempo e adoramos o que amamos. Nos dedicamos àquilo que ocupa a nossa mente. Aquilo que estiver na nossa mente, aquilo que estiver no nosso coração, é isso que eu vou me ocupar, é isso que eu vou adorar, é isso que eu vou me dedicar. Ocupe sua mente com as coisas de Deus. Não tem como querer estar perto de Deus sem ter como prioridade a reunião da igreja e a adoração. Não tem. Não tem como querer estar perto de Deus sem estar perto de Deus. Não tem como querer estar perto de Deus sem valorizar a adoração, sem valorizar a reunião da igreja, sem valorizar o momento do culto. Não tem como estar perto de Deus. Enquanto você estiver aqui, povo de Deus, se preocupe apenas com as coisas que estão aqui. E como adorar melhor a Ele. No louvor, se é a melhor adoração para você fechar os olhos, feche seus olhos. Se para você a melhor adoração é se ajoelhar, se ajoelhe. Para mim adorar melhor, eu preciso levantar minhas mãos, levante as suas mãos. Mas a adoração não é só o momento do louvor, todo culto, agora você está tendo um momento de adoração. Que você está recebendo a poderosa palavra de Deus. A semente está sendo lançada, lembra da semana passada? O semeador está semeando. E você com um bom coração está com o coração, o peito aberto literalmente para receber a semente de Deus. E você está adorando a Deus. Segundo ponto que nós vamos ver nesse tópico, desses 2 versículos, é que a ameaça e a frustração acontece com quem está próximo. As frustrações, nós nos frustramos com as pessoas que estão próximas da gente. Nós nos frustramos com quem está perto da gente. E as ameaças, os desapontamentos, as frustrações, as desilusões, acontecem com quem está perto. Aqui aconteceu que
em Israel existia o reino do norte, que era Samaria, os samaritanos, e o reino do sul, que eram os judeus, onde se encontrava Jerusalém. E a Bíblia vai nos falar que Sambalate se colocou contra o povo judeu que estava voltando para sua terra. Sambalate era governador de Samaria. Ele era um samaritano. Ele era um do povo de Israel. Eles eram, os samaritanos, adoradores de Deus também, porque eles também eram da mesma família. Eles eram das 12 tribos de Jacó, as tribos que ficaram no norte. Eles eram irmãos dos judeus. E eles também eram adoradores, e eles que deveriam apoiar a volta dos judeus. Eles que deveriam apoiar a reconstrução do local de adoração. Foi justamente eles que se opuseram à volta dos judeus. Foi justamente eles que decepcionaram, que foram contrários, que foram inimigos daqueles que estavam voltando para casa. Quantas famílias são destruídas pelos próprios irmãos? Aqui está tendo uma briga de irmãos. E quantas famílias, gente, você conhece, que foi destruída, ou você pode fazer parte de uma, que é destruída pelos próprios irmãos, porque os irmãos se brigam, se degradeiam, e destroem a família. Quantas empresas tradicionais acabaram por briga de família? Eu trabalhei numa empresa tradicionalíssima de Porto Alegre, a Ferramentas Gerais, que foi fundada pelo seu Walter, que fundou um império maravilhoso, era referência no estado. Ela chegou a ser a segunda melhor empresa para trabalhar no estado. A primeira era a Gerdau, que também se desmantelou, e a segunda era a Ferramentas Gerais. Quando seu Walter morreu, os filhos fizeram o quê? Tocaram a empresa? Não, venderam a empresa. Destruíram o patrimônio da família. E quantas famílias acontece isso? Quantas empresas são destruídas pelos próprios irmãos, pelas pessoas próximas? Quantos casamentos acabam porque um dos cônjuges, ao invés de proteger, ao invés de amar, ao invés de respeitar, trai a confiança do cônjuge, frustra e entristece o outro, que está esperando o melhor dessa pessoa, que está esperando a proteção dessa pessoa, que está esperando o respeito dessa pessoa. Porque as frustrações acontecem com quem está perto, acontecem com quem está junto. Assim também, infelizmente, acontece na igreja, quando temos problemas, alguns problemas mal resolvidos entre os irmãos. Entre os irmãos. As famílias têm problemas com seus irmãos, e a grande família... Eu ia cantar a musiquinha, mas não vou. vamos chamar de herético, eu canto pagode na igreja. Mas a grande família, né, você sabe já qual é a música, também tem problema entre os irmãos. Por quê? Porque a gente se frustra com quem está perto. A gente se frustra com quem está próximo. A gente se frustra com aquele que a gente esperava que fosse me apoiar, mas não me apoia. Resolva os problemas pessoais em Deus, irmãos. Resolva os problemas pessoais que você tem na sua família, na sua empresa, dentro da igreja, para não permitir a desavença e a destruição dentro da própria família, na vida pessoal e na caminhada de fé. Não permita que Sambalate frustre você. Porque imagina você chegar, eles chegaram com todo o gás, com toda a alegria, voltando para casa, vamos reconstruir os muros, vamos voltar para nossa casa, e de repente vem lá vem Sambalate, que legal, um samaritano, nosso amigo. E Sambalate vai lá e dá chicotada neles. E vai lutar com eles, vai dizer, sai daqui. A frustração é muita. A decepção é terrível. E foi isso que aconteceu. Então não deixe Sambalate frustrar você. Continue o seu trabalho. Se ele não é fiel e não te apoia, seja você fiel e apoie quem precisa. Amém? Se ele não é fiel, o problema é dele. Se ele não apoia, o problema é dele.
faça você, apoie você, seja você fiel. O apóstolo Paulo diz para nos alegrar com os que se alegram. Se alegre com as vitórias dos irmãos. Apoie. Dê apoio para quem está em dias de luta. Se alegre com as vitórias, se alegre com as conquistas, se entristeça com as perdas. Proteja e valorize a prioridade da sua vida. E a sua prioridade, a nossa prioridade, deve ser a igreja e a adoração. Segundo, aí vai acontecer no versículo 4 e 5, no versículo 15 e no versículo 20. Diz assim no 4: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. No versículo 15, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo, que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. E no versículo 20, do lugar de onde ouviram o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Segundo ponto, priorize e proteja a sua fé, pois Deus é protetor. Aqui nesses 3 textos que nós lemos, nós vamos ler 3 verdades sobre Deus. 3 princípios sobre Deus, e que você precisa guardar isso no seu coração. Você precisa guardar isso com você. Essas 3 verdades, esses 3 princípios sobre Deus. Primeiro, quem mexe com o povo de Deus, mexe com o próprio Deus. Quem mexe com o povo de Deus, mexe com o próprio Deus. É o que eles falam aqui. Eles fazem uma oração imprecatória. O que é oração imprecatória? É quando a pessoa está passando por uma luta, tem a opressão, tem um monte de problema acontecendo, tem injustiça acontecendo, como aqui. E ele não faz a oração, Senhor, abençoa essa pessoa. Ele faz a oração, Senhor, pune essa pessoa. Eles estão nos fazendo mal. Senhor, aplica a tua justiça sobre eles. Não é você desejar mal. Não é você dizer, sugerir para Deus, vai lá, Senhor, atropela. Senhor, achata. Senhor, demite. Senhor, tira o salário. Senhor, faz cair o cabelo. Faz cair as unhas. Não é você orar isso. Isso não é oração, isso é desejo maldito. A oração imprecatória é você dizer, Senhor, faz a tua justiça. E eles fazem essa oração. E eles dizem, provocaram a tua ira diante dos construtores, porque os construtores eram filhos de Deus, eram servos de Deus. E quem mexe com o povo de Deus, mexe com o próprio Deus. Então você não precisa se preocupar se alguém está lhe fazendo mal. Não precisa se preocupar se alguém está agindo de injustiça contra você. Não precisa se preocupar e nem desejar mal para essa pessoa. Simplesmente Deus fará a sua justiça, porque é um princípio, é uma prioridade, é uma verdade. Quem mexe com o povo de Deus, mexe com o próprio Deus. E nenhum deles ficará impune, diz a palavra. Que o ímpio tem o dia do seu juízo. Segunda verdade sobre Deus. Deus frustra os planos de quem não o serve, mas se coloca contra o seu povo. Aquele que se coloca contra o seu povo, aquele que se coloca contra o povo de Deus, aquele que não serve a Deus, Deus frustra os planos. Como aconteceu aqui,
Eles tentaram impedir, eles tentaram derrubar os muros, eles zombaram com eles. Mas Deus frustrou os seus planos. E eles ainda zombaram. Tobias diz, que murinho, que esse muro aí, basta uma raposa fazer um buraco que ele quebra. Gente, algo incrível aconteceu aqui, porque Neemias e o povo reconstruíram os muros de Jerusalém em 52 dias. E aí você pode pensar, não, mas eles foram rápido, né? Que legal que a gente conseguiria assim fazer um mutirão e construir aqui esse templo nesse período tranquilamente. Mas, queridos, as muralhas de Jerusalém passam um carro por cima da largura que ela tem. Ela tem quase a largura desse templo. Agora você imagina 6, 7 metros de altura dessa largura. Eles reconstruíram em 52 dias. Por quê? Porque Deus estava com eles. A terceira verdade que está aqui nesses textos que nós lemos, que não precisamos lutar, apenas entregar nas mãos de Deus. Nós precisamos ter confiança em Deus. Você precisa, amado irmão, ter essa certeza no seu coração, de confiar em Deus. Ele fala no versículo 20, nosso Deus lutará por nós. É uma verdade, é uma certeza que nós precisamos ter no nosso coração. Nós precisamos ter no nosso coração de confiar em Deus. Confiança em Deus. Eu vejo muitas vezes os crentes com muito mimimi, com muita reclamação, com muita preocupação, mas nós precisamos confiar em Deus. Confiar, entregar nas mãos dele e confiar nessa frase que Neemias aqui fala, nosso Deus lutará por nós. Você pode repetir isso comigo com toda a fé do seu coração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, o que você pode enfrentar. Mas se você está enfrentando alguma coisa ou vai enfrentar, você precisa ter essa frase grudada no seu coração, que diz, nosso Deus lutará por nós. Repita comigo, nosso Deus lutará por nós. Mais uma vez, nosso Deus lutará por nós. Pela terceira vez, com toda a fé, nosso Deus lutará por nós. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Confie nessa palavra. Confie nisso. Nosso Deus lutará por nós. Terceiro princípio de proteção é no versículo 7 e no 14, diz assim, quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. No versículo 14 diz, fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, os oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembre-se que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e por suas esposas, por suas mulheres e por suas casas. Terceiro princípio, terceira prioridade que precisamos ter é proteger a família. Proteger a família, restaurando os muros. Muitas famílias hoje estão sofrendo ataques do inimigo, porque os muros estão quebrados. Você sabe que na nossa casa a gente costuma fazer muros. Hoje, né, na nossa era moderna, nós temos grades, nós temos muro de vidro, mas enfim, existe algo que impede que alguém entre ou que diga, olha, aqui é o limite, não entra, daqui para dentro é meu. Tanto que, se alguém invadir sem a sua permissão, você pode chamar a polícia e a invasão de domicílio. Mas muitas famílias estão com seus muros espirituais, sentimentais, em ruínas, quebrados, destruídos, com buracos, com brechas, aonde os inimigos estão entrando por ali.
E todo o problema na família não é simplesmente um problema entre um homem e uma mulher, entre pais e filhos. Existe um problema espiritual ali, porque existe um plano do maligno para acabar com as famílias. Já falei isso muitas vezes aqui, porque aonde nós acabamos com a família, nós acabamos com a sociedade. Nós acabamos com os princípios. Aonde a gente quebra os princípios, nós damos liberdade para o pecado, liberdade para a obra das trevas. Então muitas famílias estão sendo destruídas, então nós precisamos proteger a nossa família. É um dos princípios da nossa vida, da nossa caminhada cristã, é proteger a família, é proteger a nossa casa, é proteger o nosso bem maior, que são as pessoas, que é a esposa, que é o marido, que são os filhos. Então a primeira coisa que você precisa fazer é o que fala no texto: faça manutenção e reparos no seu lar. E eu não estou me referindo a consertar uma tomada, a trocar uma lâmpada. Eu estou falando de algo espiritual. Faça manutenção e reparos espirituais. Faça orações constantes. Vigie o seu muro. Vigie a sua casa. Leia a Bíblia em família. Faça um culto em família. Reúna a sua família. Dê conselhos bíblicos para os seus filhos. Fale da Bíblia com seu esposo. Fale da Bíblia com a sua esposa. Faça manutenções de fé. Que quando nós não fazemos as manutenções de fé, você sabe como é. Nós todos vamos esmoecendo. Nós todos vamos enfraquecendo. Se você não vem todo domingo, daqui a pouco você está fraco. O domingo que você não vem, aquela semana, você já está enfraquecendo. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Porque quando você deixa de ler a Bíblia, você deixa de se alimentar com a palavra de Deus. E quando você deixa de se alimentar com a palavra de Deus, você fica fraco. Precisamos orar. Então precisamos fazer manutenções e reparos no nosso lar. Reparos de fé. Reparos de emoção. Reparos de amor. Segundo, precisamos fechar as brechas, as frestas, os buracos que estão no muro. Porque pelas brechas pode entrar uma flecha. Pelas brechas pode entrar uma bala. Pelas flechas, pelas brechas pode entrar alguém. Um inimigo que entra dentro do seu pátio, que entra dentro da sua casa. Então feche as brechas para o inimigo não entrar. Mas que brechas são essas, pastor? Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Se você tem práticas contra a palavra de Deus dentro do seu lar, feche as brechas. Se os programas de TV dentro do seu lar estão contra a palavra de Deus, feche as brechas, desliga a TV, troca de canal. Se você está colocando pessoas que não devem para dentro do seu lar, feche as brechas, não coloque mais. Se as práticas estão mundanas, não faça mais, feche as brechas. Porque através dessas brechas, o inimigo está entrando. E a família está bagunçada, e a família está sendo destruída. E terceiro ponto, não desista da sua família. Não desista da sua família. Vou falar de novo. Não desista da sua família. Nós precisamos restaurar os muros. Fortalecer os muros. Por mais que pareça ruim, por mais que pareça o fim, por mais que esteja difícil, por mais que vocês estejam no limite, não desista. Continue lutando em Deus. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer destruir você e a sua família. E aí você tem que levantar uma bandeira e dizer: não, aqui não. Aqui não. Aqui não vai destruir. Aqui não vai bagunçar. Aqui não vai estragar. Porque eu e a minha família pertencemos ao Senhor. Restaure os muros da sua casa, restaure os muros do seu ministério, restaure os muros da igreja, impeça que o inimigo entre. Amém? Amém. Quarto ponto, versículo 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Quarto princípio que você deve ter
para a proteção da sua família, para manter a proteção e as prioridades. É preciso orar e é preciso agir. É preciso orar e é preciso agir. Nós temos alguns ditados populares que vão falar desse versículo. A Deus rogando e com o malho dando. Eu trabalho, eu oro, mas eu trabalho. Eu oro, mas eu faço. Outro ditado popular. Deus ajuda a quem cedo madruga. Ou seja, eu oro, mas eu levanto cedo para trabalhar. Faça como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus. E o Salmo 127, 1b, vai dizer: se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. É necessário agir, gente, mas também é necessário, é necessário orar, mas também é necessário fazer. Deus prospera a nossa vida. Deus prospera a nossa vida. Deus nos envia recursos. Mas para isso precisamos praticar o ODT. Guarde essa sigla. ODT. Se eu quero a prosperidade na minha vida, eu preciso orar. Se eu quero a prosperidade na minha vida, eu preciso dizimar. Se eu quero prosperidade na minha vida, eu preciso trabalhar. Não tem sucesso para a caminhada de um cristão sem adotar o ODT, sem botar em prática, sem orar, sem dizimar e sem trabalhar. Não tem como você ficar deitado em casa, orando a Deus, pedindo provisão, se você não for trabalhar. Deus não ajuda vagabundo. Deus ajuda quem trabalha. Deus ajuda quem vai à luta. Quem faz por merecer. Mas não que você mereça, mas pela misericórdia de Deus. Então nós oramos e nós trabalhamos. Nós oramos e nós dizimamos. Nós oramos e nós fazemos. Não tem como ser próspero sem trabalhar. Não tem como trabalhar sem orar. E não tem como desejar as bênçãos financeiras sem ser dizimista. Para manter-se firme em suas prioridades, é necessário manter a sua vida de oração sempre. Se você não orar, você vai enfraquecer. Vai viajar? Pede proteção de Deus na viagem. Mas cuidado na estrada. Não adianta... às vezes tem irmãos, que... Pastor, ora aqui pelo meu carro, por favor. Eu comprei meu carro agora. Amém? Vamos orar, vamos abençoar. Mas não adianta o pastor orar, abençoar, se você é imprudente. Se você corta os outros no trânsito. Se não sabe dirigir. Se vai fazer umas curvas a 1000 por hora, capota o carro. Aí, Deus não protegeu. Não, gente, não vai ter um anjo ali guardando você para capotar se você capotou o carro. Não tem como Deus guardar se você é imprudente. Pastor, olha pelo meu trabalho, por favor. Tá difícil lá. Tá bom, mas como é que tu é lá, irmão? Como é que é teu comportamento lá? Como é que tu te comporta lá? Me demitiram, pastor. Injustiça. Mas o que aconteceu contigo? Por que demitiram? Posso ligar pro teu chefe e saber por que tu foi demitido? Não. Deixa assim. Porque o chefe vai dizer, mau trabalhador, faltava trabalho, preguiçoso. Não tem? Chegava atrasado. Então, tem que fazer, tem que agir. Não adianta orar para Deus e não agir. Precisamos agir. Tiago 4, 13 a 15 diz assim: ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Não adianta planejar, fazer um monte de coisa. Como a palavra diz, em vão vigia o sentinela se Deus não guardar.
Não adianta botar um guarda, não adianta botar alarme, não adianta fazer um monte de coisa, mas se Deus não está guardando. Não adianta dizer, amanhã eu vou fazer. Não, o certo seria, se Deus quiser, amanhã eu farei. Ou seja, tudo está nas mãos de Deus. E o último ponto, versículo 17 e 18, diz assim: aqui estava construindo o muro aqueles que transportavam material, faziam o trabalho com uma das mãos e com outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Último ponto, se proteja pela palavra de Deus. Ela deve fazer parte da nossa vida cotidiana. Efésios 6,17 diz: use um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra diz aqui que, quando eles estavam reconstruindo os muros, que Sambalate, Tobias e os seus inimigos estavam ali perturbando e tentavam invadir e queriam guerrear com eles. Então eles tomaram uma atitude, eles usaram uma estratégia. Numa mão eles estavam ali com a colher de pedreiro, numa mão eles estavam reconstruindo os muros e no outro ele estava com a espada. E a palavra de Deus me diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Eu preciso carregar comigo a palavra de Deus, eu preciso andar comigo com a palavra de Deus. E não é andar com a Bíblia, não é saber versículos e textos de cor. É aplicar esses textos na minha vida. É os princípios da palavra de Deus na minha vida. É o que está representando aqui esse ato que eles estão tendo. Eles estão trabalhando, mas estão com a palavra. Você pode estar com a caneta na mão, mas na outra você está com a palavra. A palavra está na sua mente, a palavra está no seu coração. Quando você for assinar algo com essa caneta, você tem o princípio da palavra para assinar. Quando você vai construir algo, numa mão está ali a ferramenta para construir, mas no outro está a palavra. Ou seja, tudo que eu vou fazer para a glória de Deus. Tudo que eu vou fazer com a palavra de Deus, com o princípio da palavra de Deus. Então eu vou me proteger com a espada do Espírito. E aí eu recomendo para você um livro para ler, que se chama A Teologia do Ordinário, que vai falar disso, de como encontrar Deus no ordinário, como encontrar Deus lavando a louça, como encontrar Deus trabalhando, pegando um ônibus, andando de carro, como encontrar Deus no dia a dia. A Teologia do Ordinário é o nome do livro, que vai retratar exatamente isso que eles estão vivendo. Eles estão trabalhando, mas eles têm guardado com eles a espada. Eles guerreiam com a espada. Você precisa guerrear com seus inimigos com a espada. Você precisa vencer os seus inimigos com a espada. E você só vai conseguir vencer os inimigos com a espada, não é você pegando a Bíblia e jogando em cima deles. Que o máximo tu vai machucar um pouquinho, ou vai rir da tua cara. Mas você vai vencer os inimigos se essa palavra estiver guardada, no seu coração. Se os princípios estiverem grudados, arraigados no seu coração. Um verdadeiro cristão não precisa andar com a Bíblia debaixo do braço todos os dias, mas precisa saber aplicar as verdades bíblicas no dia a dia, no seu cotidiano. No trabalho, apertando um parafuso, estudando na escola, fazendo uma prova na faculdade, aplicando a palavra de Deus no cotidiano. Ou seja, de um lado, os afazeres, do outro, os princípios. De um lado, o amor da minha vida, do outro, os princípios. De um lado, o meu trabalho, do outro, os princípios. 1 Coríntios 10, 31 diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Concluindo então, proteja a sua vida espiritual. Proteja a sua vida espiritual. Dê prioridade aos cultos e à adoração.
Proteja a sua família. Feche as brechas para o inimigo não entrar e destruir o seu lar. Tenha atitudes de oração e de ação. Não fique com os braços cruzados. Não fique parado esperando a resposta. Não fique parado. Não, deixa que vai cair do céu, deixa que Deus vai mandar. Estou esperando em Deus, mas não é assim que se espera em Deus. Quando o povo foi atravessar o Mar Vermelho, eles não ficaram esperando. E o mar não se abriu antes de Moisés tomar altitude. Quando os sacerdotes foram atravessar o Rio Jordão, quando eles colocaram o pé, o rio abriu. Quando Pedro foi andar sobre as águas, não apareceu uma passarela para ele andar. Quando ele botou o pé, Deus botou o chão. Quando ele botou o pé, Deus botou o chão. Então, eu preciso orar e fazer, orar e ter atitude. Norteie a sua vida com a palavra de Deus, ela que vai proteger você enquanto você trabalha e vive no seu cotidiano. Ela protege a sua mente, o seu coração, a sua família e a sua fé. Reconstrua os muros de proteção, envolva a sua vida, a sua família, o seu ministério e a igreja com esse muro. Mas você não vai conseguir fazer isso sem Neemias. Você não vai conseguir proteger a sua vida espiritual, a sua família. Você não vai conseguir ter atitudes. Você não vai conseguir nortear a sua vida sem Neemias. Porque Neemias é a sombra de Cristo. Neemias é o Cristo do retorno da Babilônia, que reconstrói os muros da nossa vida. Então eu só vou conseguir reconstruir os muros da minha vida se Neemias estiver comigo, se Cristo estiver comigo. Eu só vou conseguir proteger minha família se Cristo estiver comigo reconstruindo os muros. Só vou conseguir firmar minha vida espiritual, dar valor para a igreja e para a adoração se Cristo estiver comigo e Ele for o centro da minha vida. Então nessa noite, que você invoque Cristo para reconstruir os muros da tua vida, para você proteger os seus princípios, o que é prioridade para você, e o que é prioridade para nós, o que deve ser prioridade para nós, é a igreja, é Deus, é a igreja e é a família. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos reconstruir os muros nessa noite?